Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. O horário, o dia que você for ouvir e assistir, na verdade, este vídeo. Que a bênção de Deus esteja sobre vocês. Tá bom? Vamos continuar com a nossa série, O Grande Privilégio de Ser Cristão em um Mundo que Esquece de Deus. Estamos na parte 3, agora vamos para o bloco 2 desta série. E o tema hoje, do bloco 2, é o exame de consciência. O exame de consciência que é a porta, na verdade, para esse exame de consciência, a primeira porta, é uma verdadeira convenção. Então já desejo de início a paz de Cristo, que ela esteja e ser sobre todos vós, sobre vossas famílias, sob a proteção de São José, né, um homem justo, fiel e obediente à vontade de Deus, e sob também o olhar da Santíssima Virgem Maria. Peçamos a graça do Santo Espírito para que ele nos ilumine, nos oriente e conduza-nos, né, o nosso coração e a nossa mente neste momento de reflexão, ou nestes momentos de reflexão, né, que estamos tendo aí. Uma reflexão que precisa ser interiorizada, né? Desde o início desta série temos buscado compreender ou trazido a compreensão desse mundo que está se esquecendo de Deus e o caminho que nós precisamos fazer para permanecermos firmes, não é? E um dos princípios que a gente precisa ter é coragem. Coragem para reconhecermos que precisamos mudar. E hoje convido a todos a darmos mais um passo nesta caminhada, porque demos o primeiro passo desde o primeiro vídeo e desde a primeira parte desta série. E este próximo passo, é o nosso exame de consciência, como eu já disse, que é a porta da nossa, que é o primeiro passo, né, e a porta da nossa verdadeira convenção. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que fazer um exame de consciência consiste apenas em lembrar dos pecados antes de uma confissão. Mas ele é muito mais que isso. O exame de consciência é um encontro da alma consigo mesmo, diante de Deus. É um momento em que deixamos de olhar para a vida dos outros e começamos a olhar para a nossa própria vida. É quando deixamos de justificar os nossos erros e começamos a reconhecê-los com humildade, por mais difícil e duro que o seja. Então, nós, infelizmente, vivemos em um tempo em que as pessoas conhecem tudo sobre a vida alheia e procuram conhecer a vida alheia, por isso que, né, se tem tantos pseudos famosos. Mas, aliás, além disso, né, elas sabem de todas as notícias das redes sociais, das fofocas, dos escândalos, dos erros dos vizinhos, dos políticos, dos artistas e até mesmo dos irmãos de igreja, dos irmãos de comunidade. Mas muitas das vezes ela conhece pouca de si. Ou ela nem sequer se conhece, ainda que acha ou suponha que se conhece. Mas ela sabe apontar tranquilamente os defeitos dos outros, os defeitos alheios, mas não consegue identificar as próprias misérias, os próprios flagelos. Eu digo isso também por experiência própria, da minha própria vida, da minha própria existência, em um tempo não tão distante, não é? Até os dias de hoje. Então, toda essa situação ela é muito perigosa, porque quem não conhece a própria alma, ela corre o risco de viver uma vida inteira alimentando ilusões. E Jesus, ele nos advertiu sobre isso quando ele disse, né, lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, versículo 3, porque reparas, né, no cisco que está no olho do teu irmão e não percebe a trave que está no teu próprio olho. Então, essas palavras de Jesus, elas continuam muito atuais nos nossos dias, se pensarmos de maneira racional, fria e de uma forma bem fria
para com nós mesmos, sem emocionalismo, sem sentimentalismo, sem justificativas. Então, é preciso refletirmos quantas vezes julgamos outros com severidade e tratamos nossos próprios pecados com indulgências. Não é? Condenamos a mentira, mas aceitamos as nossas pequenas mentiras em nossa própria vida, no nosso cotidiano. Condenamos a falta de perdão, mas nós mesmos alimentamos sentimentos antigos e guardamos esses sentimentos, não é? E aonde isso é rancor, temos rancores, não é? Então, sabemos praticamente, criticamos muito bem a falta de humildade dos outros, enquanto o nosso próprio orgulho ele cresce de maneira silenciosa em nosso ser. Então, meus irmãos, é por isso que se faz necessário um exame de consciência com serenidade, de forma rigorosa, com respeito a nós mesmos. Não sinceridade diante das pessoas, mas diante de Deus, porque Deus já conhece tudo. Então precisamos ser bem honestos. Deus ele já conhece aquilo que mostramos ao mundo. E ele também conhece muito bem aquilo que escondemos no profundo de nossa alma. Então, ele conhece as nossas lágrimas escondidas, conhece nossas tentações, conhece nossos medos, conhece nossas quedas, mas apesar de tudo, ele continua nos amando. E o exame de consciência não existe para nos humilhar. Não é? O exame de consciência ele existe para nos fazermos libertos, trazer liberdade, libertação. Então, quando, por exemplo, um médico solicita exames, ele não deseja assustar o paciente, deseja descobrir causa da doença para indicar um tratamento adequado. Assim também acontece na nossa vida espiritual. O exame de consciência é como um diagnóstico da alma, é como se estivéssemos de fato fazendo um exame médico. Ele revela onde estamos crescendo e onde não e aonde ainda, né, se faz necessário ou aonde ainda precisamos da graça de Deus. É por isso que é necessário nos perguntarmos a nós mesmos: como está a minha vida de oração? Tenho participado da Santa Missa com amor ou tenho participado apenas como uma obrigação? Tenho buscado os sacramentos com frequência? Como tenho tratado minha família? Tenho sido paciente ou vivo irritado? Tenho praticado a caridade? Tenho alimentado a inveja, a soberba, a vaidade ou até mesmo o egoísmo? Tenho usado minhas palavras para construir ou para destruir? Tenho sido honesto em minhas atitudes, naquilo que ninguém vê? Tenho colocado Deus em primeiro lugar ou vivo apenas correndo atrás das coisas deste mundo? Então, essas pequenas perguntas, elas não servem para nos despertar apenas. Elas servem para despertar a nossa consciência e não para trazermos um despertamento apenas externo, apenas visivelmente aos olhos ou plenamente de boca para fora. Mas ele se faz necessário para despertar a nossa consciência, o nosso íntimo, o nosso profundo, o nosso interior. E aqui existe algo muito importante. Não olhemos apenas para os pecados alheios. Olhemos também para o bem que Deus realizou em nossas vidas, usando de misericórdia, mesmo diante de nossas mazelas e misérias. Então, reconhecemos também as nossas pequenas vitórias e olhemos também para o outro nas suas dificuldades e nas suas pequenas vitórias. Às vezes, meus irmãos, podemos conseguir vencer uma tentação. Os momentos em que poderíamos ter escolhido pecar, mas resistimos. Então, assim da mesma forma, precisamos crer que será na vida do outro. As ocasiões em que nós ajudamos alguém sem esperar recompensa, isso faz muito bem a nossa alma, o nosso espírito, e isso é importante para cada um de nós. A oração feita em silêncio, a visita a um doente, a palavra de esperança a quem está sofrendo, tudo isso faz parte do exame de consciência e se faz necessário em nossas vidas. Porque Deus, ele deseja que reconheçamos não apenas aquilo que precisa ser corrigido, mas Deus também deseja
que as sementes da graça que ele plantou em cada um de nós, em nossa convenção, ela de fato, ela tenha uma expressão, ela seja executada, da mesma forma que foi primeiramente executada em nossa mente e em nosso coração. Então é preciso termos cuidado para que as boas obras não alimentem o orgulho. Precisamos entender também que toda virtude é dom de Deus. Toda a santidade, ela começa pela graça. Tudo aquilo que realizamos de bom deve conduzir-nos deve nos conduzir na caminhada com gratidão e em gratidão, e nunca com vaidade para a vaidade. Então, meus irmãos, façamos diariamente, cada um de nós, este exame de consciência. Não vamos esperar apenas a quaresma, não vamos esperar apenas uma confissão. Antes de dormirmos, vamos reservar alguns minutos para nos silenciar, para orarmos, não é? Olhemos para o dia quando amanhecer com olhar de gratidão. Nos perguntemos: eu não amei mais ou não amei menos? Hoje eu me aproximei mais de Deus ou eu me afastei mais de Deus? Se hoje fosse o último dia da minha vida, eu estaria preparado para encontrar o Senhor? Essas perguntas no silêncio, desses minutinhos que a gente precisa fazer, são perguntas que podem mudar a maneira de nós vivermos e de enxergarmos a nossa vida como cristão e cidadão dos céus, ainda que nesta terra. Porque quem aprende a examinar diariamente a própria consciência, ela passa a viver cada dia com responsabilidade, mais humildade e mais desejo de santidade. Lembremos que, meus queridos irmãos, o exame de consciência não termina na culpa, mas o exame de consciência termina na esperança e na graça de Deus. Porque toda vez que reconhecemos sinceramente nossos pecados, nossas mazelas, nossas misérias, Deus ele abre diante de nós um caminho de misericórdia, de compaixão, de piedade. Então, meus queridos, eu hoje desejo humildemente, a começar por mim, que o Espírito Santo nos conceda um coração humilde, capaz de reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, as nossas misérias, as nossas desgraças, os nossos erros, sem medo, né? Sem temor, né? Que possamos reconhecer também as nossas virtudes diante de Deus, pela misericórdia e bondade de Deus, sem orgulho. Então eu rogo neste canal que é dedicado ao terço ou aos filhos de São José, e também aos devotos de São José, que são filhos de São José, que São José ele nos ensine com a sua intercessão junto ao Espírito Santo, diante de Jesus, que ele nos ensina a viver com descrição, na retidão e na fidelidade ao Senhor. Rogo a Nossa Senhora que nos conduza sempre ao encontro de seu Filho, Jesus Cristo, para que, dia após dia, a nossa consciência seja iluminada pela verdade da palavra e a nossa vida seja transformada por esta mesma verdade e pela graça do Deus Pai, conduzindo-nos sendo assim, cada um de nós, conduzindo-nos, né, pelo Espírito Santo de Deus, tá certo? Então até o próximo vídeo, até o próximo bloco, será o terceiro bloco dessa parte 3, não é? Com este tema, nesta série, desde o início, o grande privilégio de sermos cristãos em um mundo que se esquece de Deus. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.